Bom, a gente está falando de futuro, né, do trabalho, é algo muito importante. A gente falou no primeiro painel a respeito das tecnologias, né, do impacto, né, da IA, e a gente ouviu também, né, dos nossos participantes o quanto, né, a mão de obra, o quanto as pessoas são relevantes aí para esse processo, né? Bom, eu queria perguntar para a Ana Jarruge, presidente executiva do CETCESP, né? Como você vem acompanhando, né, esse futuro ali do trabalho, principalmente muito próximo, né, do movimento Vez e Voz, que fala a respeito disso, de uma mão de obra qualificada, de mais mulheres, né? De que forma você vem enxergando isso no setor, né? E quais são as inovações, o que a gente precisa fazer para evoluir cada vez mais? Quero agradecer também a sua participação aqui com a gente. Oi, eu que agradeço. Microfone. Oi. Então, eu que agradeço a oportunidade de a gente falar aqui de novo no IT. É um orgulho fazer parte desse grupo, né, e a gente sempre trazer as novidades e discutir os nossos desafios. Bom, em todo lugar que eu tenho participado hoje, então, em todos os níveis, desde os sindicatos que a gente atua, as federações e na confederação também, a gente tem falado muito de, na verdade, um medo de apagão de mão de obra, né? Eu vejo todos os empresários muito preocupados com isso, porque tem algumas funções que a gente vem acompanhando. Na verdade, motorista há décadas, né? A gente já vem com esse problema, com essa escassez de mão de obra de motorista, porque a gente perdeu um pouquinho aquele brilhantismo, aquele romantismo da profissão, né? Hoje os jovens não querem mais isso, né? A gente acabou perdendo muita mão de obra para o Uber, para essas entregas expressas urbanas, que ele consegue voltar para casa todo dia. Então, hoje a gente tem um problema para resolver. Muitos motoristas estão para se aposentar, né? E a gente perdeu um pouquinho essa capacidade. Então, a gente precisa se reinventar, porque você vê uma feira desse tamanho, cheio de caminhões cada vez mais tecnológicos, e a gente vai ter mão de obra suficiente para poder conduzi-los. Falar de veículo autônomo, acho que ainda está longe para o Brasil, exceto se for algumas operações bem internas de plantas de alguns industrial, mas eu acho que está longe disso. Então, a gente precisa discutir profundamente sobre mão de obra e capacitação. E a AIRU, que é a nossa entidade mundial também fala de escassez de mão de obra, não é uma prerrogativa só do Brasil, né? E eles veem algumas soluções que a gente precisa atuar, que são com os jovens, ou seja, como a gente atingir os jovens e convencê-los, né, de que é um setor que hoje está diferente, as condições estão diferentes, né? Mas também a gente perpassa aí por algumas questões de remuneração. A gente vai ter que provavelmente remunerar melhor essas pessoas para conseguir retê-las. Outra solução bem possível para essa escassez são as mulheres, né? Porque a gente tem no Brasil, somos mais do que metade da população, ou seja, são sim uma mão de obra que a gente pode sim utilizar, mas a gente precisa fazer um trabalho para isso, como a gente tem feito no Vez e Voz, porque não é simplesmente você começar a contratar mulheres num ambiente onde só tem homens, você precisa ter uma política para isso, de equidade, porque senão também ela entra e fica pouco tempo e vai embora, né? Se ela não sentir que é um ambiente que não é acolhedor, né? E também, às vezes, algumas situações, algumas empresas, eu tenho visto, algumas empresas também contratando imigrantes, né? Principalmente aqui, venezuelanos, haitianos, né? Então, também é uma possibilidade, tem empresas que estão com projetos desses, estão dando certo. Então, realmente, a gente tem que se preocupar com mão de obra, com capacitação cada vez mais, né? E ficar atento para isso, porque nós vamos ter problema, com certeza. Isso aí, desafios, né? O Franco Gonçalves, que é o diretor, aliás, gerente da TKI Logística, ele não pôde estar por conta de agenda também, e nós perguntamos para ele, né, a respeito ali de como que ele vem enxergando isso, principalmente com os grandes players, né? A empresa dele trabalha com grandes marcas em relação à questão do trabalho e também na posição dele de coordenador, né, da Conjovem Sul de Santa Catarina.
de que forma ele vem observando isso nas empresas para que possa ser feito aí uma implementação e o desenvolvimento de talentos para que a gente possa reter isso também nas empresas. Então vamos ouvir ali o comentário dele. Olá a todos, sejam bem-vindos a esse painel. Os salves, as compartilhas da diretoria da tecnologia. Estou como coordenador do Centro da Arena Jovens. Infelizmente, por motivos profissionais, não vou seguir e fazer presente neste painel. Porém, espero poder compartilhar isso ao lado de pessoas que eu acho que estão bem presencialmente compartilhando os seus clientes e seu pensamento. E eu sei que eu vou só escutar 2 dias. Depois, tem que melhorar de assistir essas pessoas em vida. Hoje, para buscar novas lideranças, a gente tem que tentar primeiro atrair o pessoal para dentro do nosso setor. Essa é uma estratégia que a gente tem dentro da nossa formação, do nosso online, que é primeiro entender que as pessoas estão precisando, nós fazemos pesquisas esporadicamente para entender o que o pessoal está querendo ver, quem o pessoal está precisando de ajuda, quem o pessoal está querendo aprender. Não, muitas vezes a gente não tem a mesma fórmula que foi utilizada em outros locais, porque São Paulo precisa de uma coisa diferente de Minas, precisa de algo diferente. Isso da Bahia é diferente da Bahia. Então a gente sempre tem que dar uma expectativa que precisa. Por que a gente tem que dar essa expectativa? Porque as pessoas elas precisam se sentir parte de algo para querer participar. Nossa formação de liderança, igual a gente querer vai conseguir estimular a pessoa a fazer parte de algo, ver a importância daquilo, ver como o nosso setor é importante. Porque muitas vezes, dentro das empresas familiares, são a maioria as pessoas têm uma experiência de família, que é ser meio muito difícil, tem muitos sacrifícios, tem muitas responsabilidades, muitas vezes não conseguem comentar propriamente os pontos que vêm daí. Às vezes aproveita, mas também não vê isso. Então, a gente tem no nosso mundo atrair pessoas, conversar sobre isso. E, claro, posteriormente, fornecer cursos, palestras, instruções que realmente sejam importantes, que sejam importantes, que sejam práticas, que comuniquem nós sobre esse presidente da Petrosas que foi uma e realmente pode tirar todos, porque se alguém está investindo dinheiro, investindo tempo para estar investindo atenção para a área do nosso segmento, nós temos que ser úteis, entregar coisas pessoais, coisas importantes, para que eles queiram estar ali. Porque hoje a gente só consegue informar as crianças se essas pessoas, além de ser engajadas, elas têm que estar interessadas no que elas têm que ver como é importante isso, como é importante a liderança. Isso a gente precisa mostrar. Porque o nosso redor hoje, você vai viajar, muitas vezes um caminhão, da estrada, uma carreira, o pessoal fica no meio da passando, sem ver alguém fazendo um problema, uma reclamação. Na verdade, nós somos uma engrenagem importantíssima no nosso país. Então a gente precisa lembrar isso todos os dias, para todo mundo. Não ser importante. Então nós precisamos de esses esportes para fazer nosso país continuar se desenvolvendo. Então assim, a gente tem a necessidade de trazer o pessoal para propor a isso mesmo. Propor um espaço, propor a gente e assim, a gente está dando uma vacina daqui para frente, a escolha está de essa pessoa. A gente tem uma qualidade aqui. A gente facilita a questão de liderança. Pois a gente não tem como criar a liderança.
Muito bem. Bom, falar com a Gislaine Zorzin, diretora administrativa da Zorzin Logística. Você está aqui, né, todos os dias, né, da Fenatran e tem visto, né, essas tecnologias, acompanhado de perto, né, com os nossos parceiros. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, de como você enxerga a rotina das equipes, né, com esse avanço das tecnologias, né? De que forma você identifica ali os benefícios que essas tecnologias, né, pode contribuir ali com a mão de obra e como que as pessoas, né, que participam desse processo estão recebendo essas informações. Boa noite a todos. Então, Rodrigo, olha, eu vou puxar a sardinha para a minha área, que são pessoas. E eu vou aproveitar o Ronaldo, a última fala dele, sobre a valorização da mão de obra que a gente tem. Então, usar essas tecnologias para dar treinamento para essas pessoas, para os motoristas poderem ficar atualizados e poder acompanhar essa tecnologia toda, mas principalmente para reconhecer a profissão de motorista, porque, como a Ana colocou, a gente tem uma dificuldade enorme hoje de encontrar motorista qualificado e motorista que tenha a vontade de ser motorista mesmo. Hoje a gente recebe muita gente na empresa falando, eu sou motorista, mas eu não viajo. E antigamente o sonho de ser motorista era viajar. Hoje não, hoje as pessoas não querem mais, elas querem fazer curtas distâncias e a gente tem, o país do tamanho que a gente tem, a gente precisa de mão de obra que queira estar disponível. Então, eu acho que a gente precisa valorizar, remunerar mesmo, como a Ana falou, a gente precisa lutar para remunerar bem o motorista, para o motorista ser uma figura reconhecida pela sociedade e valorizada pela sociedade. O Franco falou agora de caminhão só atrapalha, e é essa imagem mesmo, né, que as pessoas têm. Caminhão na rua, para quem não é do setor, o caminhão está atrapalhando, e na verdade o caminhão está resolvendo a nossa vida. Todo caminhão que está na rua está resolvendo um problema de alguém, ou um problema de todos, na verdade. Então, eu acredito que o futuro do transporte só vai ser possível, embora a gente tenha toda essa tecnologia, todos esses equipamentos, só vai ser possível se a gente tiver uma mão de obra, mesmo que a gente tenha o caminhão autônomo, vai ter que ter alguém operando. Ele não vai, acho que, não tão rápido, sair sozinho por aí. Vai ter que ter alguém por trás, uma pessoa de verdade. E essas pessoas precisam de reconhecimento, é a minha opinião. É isso aí. Bom, quero falar com a Roberta Caldas, né, presidente da Transpocred. Nesse sentido, Rô, como que esse modelo, né, de cooperativismo de vocês pode atuar ali nessa atração, né, atrair as pessoas, atrair os talentos para as pessoas, principalmente no que diz respeito à questão da cultura, né, organizacional, né, e também automaticamente trazer esse sucesso para a gestão de pessoas, né? Que também a gente está falando de sucesso de empresa, de processos, mas também a gestão de pessoas precisa ser, né, tratada também como algo muito importante para que a gente tenha sucesso nessa área. Obrigada, Rô. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com esses colegas que eu admiro tanto do segmento de transporte. Contigo, Rodrigo, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Então, o cooperativismo, ele nasce de princípios e valores muito pautado nas pessoas. Então, os princípios, eles são que cabem para todo o cooperativismo, independente do ramo, mas nós sabemos que o aspecto cultural diferencia muito uma cooperativa da outra. Então, eu sou da Transpocred, uma cooperativa de crédito direcionada para o nosso segmento de transporte. Ela nasceu dos empresários e se reafirma na estratégia de crescer nos empresários de transporte. E nós acreditamos que, como cooperativa segmentada, nós temos uma cultura que nos diferencia, que, aliás, a intenção é que o cooperado sinta e perceba o nosso diferencial através das nossas pessoas. Então, quando a gente fala de cultura organizacional, nós estamos falando de valores, princípios que norteiam o comportamento e a decisão daquela instituição. E no nosso caso, da nossa cooperativa, nós temos uma cultura muito forte
que nós acreditamos que nos diferencia mesmo quando nós olhamos para a nossa equipe. Hoje nós temos mais de 300 colaboradores na nossa Transpocred. Nós acreditamos, e agora eu falo inclusive em nome dos colaboradores, que nós somos GPTW, e o que eles valorizam é a oportunidade de crescimento dentro da cooperativa. Então, é olhar para o nosso modelo de negócio, para a nossa estratégia de expansão, crescimento, se enxergar crescendo dentro da cooperativa, e isso realmente atrai, inclusive, colaboradores que participam do mesmo sistema cooperativo. O cooperativismo ele é concentrado em 5 maiores sistemas, que acredito que todos aqui conheçam, que é o Sicredi, Sicobi, Cressol, Unicred e Ailos, que é o nosso sistema cooperativo, da qual nós fazemos parte, só que cada sistema tem a sua cultura muito fortalecida, a própria cooperativa, que faz parte do sistema, tem a singularidade na sua cultura. A cultura é o que os nossos colaboradores estão fazendo agora, sem nós estarmos presentes. Então, isso é cultura, é o que é vivido no dia a dia, e nós acreditamos que nós nos diferenciamos muito, e falando do que o colaborador valoriza, é muito esse olhar realmente de crescimento, de respeito que a gente tem dentro do nosso modelo de negócio. Então, eu acredito muito que a cultura fortalecida atrai e retém os talentos, e isso nós somos, como Transpocred, conseguimos ter essa materialidade de uma cultura forte, comparando, inclusive, com outras cooperativas que fazem parte do sistema Ailos, o quanto as pessoas valorizam isso, uma cultura forte, que reconhece, respeita as pessoas, e realmente o quanto isso nos diferencia dentro de um único sistema, né? Então, nós acreditamos muito que a cultura fortalecida cria negócios realmente diferenciados, e nós sempre falamos na nossa cooperativa, nós temos assim uma pretensão muito grande de crescimento, de um olhar inclusive para Amplitude Brasil, de atuação Brasil, e nós sempre falamos, nós queremos crescer, que é uma realidade que o nosso segmento precisa de uma cooperativa forte para atender a necessidade que é do nosso segmento, mas nós queremos fazer isso com uma certeza muito grande, fortalecendo a nossa essência, que é o que nós temos de melhor. Muito bem, muito obrigado. Também falando em retenção de talentos, né, a Ludmila Manique, que é diretora da Manique Logística, né, ela falou um pouquinho a respeito disso, né, nós perguntamos para ela, né, quais são as ações necessárias para reter, né, profissionais. Eles têm, né, várias ações, né, específicas lá na empresa, então vamos ouvir o que ela nos mandou. Então, hoje, eu falo que procurar colaborar com empresas tem sido entre a competitividade, não só do nosso ramo, mas eu acho que os dois, né, está muito grande. Mas aqui na Manique, a gente tem uma rotatividade, na verdade, só da parte de interesse, mas eu acho que não é só isso, né, então, mas que a gente tem com todos os colaboradores, eu acho que é em geral, né. Isso na parte administrativa, na parte da logística, manutenção, nós não temos. E o que eles costumam fazer é trazer para eles um ambiente de trabalho melhor, fornecer equipamento, posto melhor tecnologia. Nós temos aqui uma sala de descanso, que eles vão construindo, eles podem descansar na hora de almoço, ou durante os dias que deve fazer uma pausa, então descansado, eles também podem ter uma nessa sala. Uma coisa que eu acho importante é que nós aqui somos uma empresa familiar, então a gente tem que estar conversando com eles, a gente tem que estar trazendo eles para mais perto da gente. A gente tem que falar que não é a família, né? É a nossa família e mais 345 famílias, né? Que a gente tem que cuidar deles, filho. Então a primeira coisa que a gente pensa aqui dentro é dessa questão de como os funcionários têm que cuidar. Eu acho que isso é um tanto diferencial de ter individuação dele, porque a gente fala que eles, a gente fica muito mais tempo aqui dentro da empresa do que na nossa própria casa, né? Então, eu gostei. É um ambiente de trabalho, fornecer da melhor saúde possível, para eles se sentirem mais em casa. Eu acho que isso é o que a gente tem feito e tentar ter resultado. Muito bem. Quero falar agora com o Antônio Ruiz, que é o CEO da Temos Ruiz e também presidente do Sintiopar. Vocês estão trilhando, né, esse caminho de tecnologia, trazendo as inovações, né, para a região oeste ali do Paraná, com diversas iniciativas.
E a gente não pode falar, né, que essas tecnologias não impactam as operações. Os nossos colegas, né, falaram disso bastante. Eu queria que você falasse na sua visão como lidar com esses desafios, né, da digitalização, né, principalmente para o motorista, né, e outros profissionais de linha de frente, né, para que eles estejam preparados de fato. E quando a gente fala, não é só preparado no processo tecnológico, mas também com as oportunidades, né, com esse olhar mais abrangente que a empresa, e no caso também a entidade, né, pode olhar também para esses profissionais. Rodrigo, uma boa noite a todos que estão conosco até o final desse talk show. Realmente vocês, né, são guerreiros estar aqui conosco, numa feira realmente tão pujante, bombando numa quinta-feira. Então, muito, muito obrigado. E compartilhar aqui com essas mulheres aqui fantásticas, com autoconhecimento. Então, isso é muito interessante. E se nós fazermos um levantamento aqui nessa sala, não apenas do setor de transporte que nós temos aqui, outros setores produtivos, quantas vagas de empregos nós temos aqui? Todos nós estamos sofrendo, indiferente qual área seja. Nós temos um calo maior que chama-se motorista? Sim. Mas nós temos um problema de ajudante, nós temos um problema na área administrativa, nós temos vários problemas. As pessoas, muitas vezes, elas estão encontrando, vamos dizer assim, outros meios. Né? Então, a gente concorre com outros meios, novas profissões, que muitas vezes você está apenas em casa atrás de um computador. Então, essa virada de chave, principalmente a pandemia, ela teve essa possibilidade que nos trouxe a aceleração de muitas digitalizações. Quando se falava assim, vamos dizer assim, de reunião online, eu era um cara altamente resistente. Falei, não, isso aí não dá certo para mim, não. E hoje é objetivo e prática. Né? Então, nós temos as pessoas, como a gente acaba transitando em outros setores produtivos, a gente percebe que é uma dor geral. E aí nós estamos passando por um momento que é a transição de gerações. Então, nós temos aqui a geração, sei lá, do pessoal da década de 70, vindo para a década de 80 para 90, e agora nós estamos pegando a galera dos anos 2000, com uma visão totalmente diferente, com um pensamento totalmente diferente. E aí, o que nós podemos fazer para que essas pessoas realmente queiram fazer parte das companhias, queiram realmente contribuir e fazer algo diferente? Então, essa questão assim da tecnologia, nós temos que cada vez mais atrelar a facilidade. Né? Eu tive a oportunidade, o ano passado, de fazer uma imersão via HSM, até foi com o pessoal da CNT com o ITL. E aí o pessoal trazia muitas questões, muita tecnologia, muita inteligência artificial, pensando lá no futuro. E aí eu fiz um questionamento para eles, mas será que todas essas tecnologias que nós estamos trazendo, todas essas facilidades que nós estamos trazendo para as pessoas, será que nós não vamos nos tornar seres humanos mais preguiçosos? Porque tudo muitas vezes vai acabar pensando por nós? E aí o pessoal responde, não, porque aí nós vamos ter mais tempo para a questão de qualidade de vida. Todos nós queremos uma qualidade de vida melhor, certo? Mas eles querem essa qualidade de vida melhor com pouco esforço. Hoje nós temos que ser o quê? 90% transpiração e 10% inspiração. Então as pessoas elas têm que pensar que a tecnologia ela tem que andar lado a lado. Ela não pode estar muito avançada ou ela não pode estar muito atrás. Então ela tem que estar lado a lado com nós que estamos aqui nos adaptando. E a tecnologia ela tem essa transformação dentro do meio de trabalho a cada dia. Então, aqui às vezes nós estamos falando de algo que está acontecendo hoje, daqui uma semana já não é mais. Né? Então, vamos pegar os caminhões que nós temos a possibilidade de visitar, de olhar aqui de perto. Maior referência, sempre falo isso, gente, a maior referência para nós em questão de tecnologia embarcada chama-se carros de Fórmula 1. Que isso nós vimos lá há 15 anos atrás. Telemetria, pressão de pneus, aquecimento de freios, etc. e tudo mais. Hoje nós temos toda essa tecnologia embarcada nos caminhões. Será que nós estamos realmente com o profissional apto para extrair toda a informação que esses caminhões têm para oferecer? Cara, nós pagamos R$1 milhão no cavalo mecânico. E aí? Nós entendemos que eles não são mais motoristas, eles são gestores de unidade móvel. Eles têm que ter essa visão. Tem toda se a gente for analisar esse contexto, né, tem toda uma desvalorização, né, por parte do motorista em si, porque
né, nós sabemos que se o transporte parar, tudo para. Mas eles muitas vezes não entendem essa importância da profissão deles, essa autovalorização que eles precisam ter. Essa autovalorização não é o quê? Não é só somente saber dirigir. Não, é saber extrair toda essa tecnologia que a transportadora, toda a gestão que ela está trazendo aqui, que a gente possa realmente, vamos dizer assim, absorver tudo isso. Então, é algo que nós temos que sempre estar pensando, andando lado a lado com a tecnologia, junto com o ser humano em si, né? Porque, realmente, muito se fala em substituir por máquinas, né? Mas, assim, a gente tem que pensar que máquinas tornam as coisas frias. E nós, seres humanos, a gente consegue manter ainda essa chama da parceria, da igualdade, né, da amizade. Então, acho que nós não vamos ser substituíveis, mas nós temos que utilizar ferramentas que vai agregar para o nosso dia a dia. Ótimo, muito obrigado. O André de Simone, que é do Conselho da Transita Transportes e também coordenador nacional da Conjovem, ele também não pôde estar aqui, e nós perguntamos para ele a respeito das novas gerações, né, de que forma, né, por meio do trabalho ali na coordenação nacional da Conjovem, né, como que tem sido feito esse aperfeiçoamento, né, dos jovens aí nessa nova era, né, do transporte e da logística. Bom, vamos ouvir o que ele mandou para nós. Isso me faz feliz, que a Conjovem tem para nossos jovens, pode cumprir o objetivo aqui. O jovem tem essa facilidade de conversar com a tecnologia na palma da mão, então a gente consegue trazer muita informação, né? Nos jovens a gente conversa muito, a gente tenta trazer todos os problemas que a gente tem dentro da empresa e, obviamente, a gente se ajuda muito, né? Tem também as soluções. E isso faz um dos principais pontos da Conjovem ser um dos mais importantes, né? A Conjovem tem muito importante a participação do jovem, não só para a gestão da empresa dela, mas também para o jovem para estar em mercados de liderança dentro das entidades patronais. Esses são os pilares também muito importantes que a gente sabe que vai ser quem vai lidar em todas as questões que acontecem no setor de transporte de cargas, em certeza são os jovens que eles fazem parte da Conjovem. Muito bem. Bom, Ana, vamos voltar a falar a respeito, né, do trabalho, né, que vocês desenvolvem ali, né, principalmente com uma entidade como o CETCESP, né, essa questão do incentivo, né, à mão de obra e também ao olhar para uma mão de obra de forma geral, tem sido feito muito bem ali por vocês, não só, né, de políticas com o movimento Vez Voz, mas também de uma postura que o CETCESP, né, adotou e vem adotando ali no olhar para as pessoas, né, uma entidade diversa, né, a gente que frequenta ali consegue identificar esses pilares. E eu queria que você falasse, né, para a gente, né, de que forma olhar para isso, até porque não dá para desconsiderar a importância da diversidade para um setor que precisa tanto de mão de obra, né, e também precisa evoluir em várias questões para continuar, né, atendendo, né, da forma como atende. Bom, hoje, você tem toda a razão, hoje, aliás, terça-feira que vem, eu faço 5 anos que eu já estou lá no CETCESP, passou muito rápido, né? E a gente fez diversas mudanças lá em questão de gestão da entidade, a gente tem bastante jovens hoje, e realmente é um grupo bem diverso, a gente tem um comitê de diversidade lá que atua, porque até nós que estamos de outra geração, né? A gente tem que também procurar entender a necessidade desse público mais jovem, né, para a gente conseguir trabalhar com eles. Eles têm outras expectativas, eles têm outras necessidades do que a gente tinha, ele tem outra visão do que é o trabalho, né, ou outras coisas. Então, a gente precisa aprender muito com eles também. A gente tem que ensinar, mas a gente tem que aprender. Então, e hoje, na verdade, eu tenho um público exatamente, todos nós temos clientes diversos, de diversas experiências, diversas necessidades. Então, se você também não tiver uma equipe que seja diversa, que consiga traduzir tudo isso que o mercado tem, fica difícil de você atuar, né? Hoje, o CETCESP, a gente tem uma atuação muito além só do poder de representação, né, que é importante, porque a gente só com o CPF, a gente não consegue alcançar algumas coisas.
né? Mas a gente precisa não só às vezes da empresa, mas também a empresa também não consegue alcançar algumas coisas. A gente precisa de uma entidade de classe, de um poder constituído para representar a gente, para, por exemplo, conseguir uma audiência numa agência, para conseguir no ministério, para conseguir algumas coisas, para resolver problemas nossos comuns do dia a dia. Então, a gente precisa de uma entidade de classe para isso. Mas hoje o CITES vai muito além disso, a gente se posiciona como se fosse um hub de soluções para o transportador, né? A gente tem uma visão de mercado muito diferenciada, porque a gente está muito próximo do transportador, a gente escuta o que ele quer, né? Então, a gente tem uma série de serviços para apoiar ele no dia a dia. O nosso slogan hoje é direcionando o caminho do transportador. Então, a gente procura realmente se posicionar muito além da representação, mas realmente um centro de soluções para tudo que ele precisa. Então, hoje eu tenho lá, eu faço como se fosse uma agência de emprego para eles. Eu tenho diversas soluções de diversos serviços, consultorias, assessorias tributária, jurídica, trabalhista, contabilidade. Então, são uma série de questões que a gente consegue ajudar. Então, acho que hoje, além de tudo, você tem que pensar diferente, né? Não dá para você pensar numa entidade. Eu falo entidade porque nem sindicato eu gosto de falar mais, porque o sindicato é tão... Essa palavra é tão pesada e tão, né, cheia de significados que não são muito bons. Então, a gente hoje fala em entidade de classe mesmo, para que a gente se posicione diferente. E eu preciso mesmo ter um grupo que esteja com a cabeça aberta, que tenha uma visão diferente para conseguir eu fazer frente a todas essas mudanças que a gente está se propondo. E tem dado muito certo. Quando eu entrei, por exemplo, eu acho que a gente não tinha 20 parceiros trabalhando com a gente, que a Agobrax é uma parceira nossa. Hoje nós estamos com exatamente 30 parceiros dentro do CETSESP, né, que são empresas que acreditam conosco, fornecedores, né, de produtos e serviços do transporte e que estão lá com a gente acreditando no nosso trabalho, na nossa posição de mercado e que querem levar soluções de qualidade para o transportador. Então, eu acho que realmente a gente tem atuado aí com esse grupo de uma maneira bem assertiva. Muito bem. Bom, voltar a falar com a Gislaine Zorzin, diretora administrativa da Zorzin Logística. Quando a gente fala da Zorzin, a gente está falando de uma empresa, né, que tem as suas particularidades, né, na questão de mão de obra, tem uma série de exigências, né, em relação a cursos, aprimoramentos. Então, com certeza, a questão da mão de obra acaba sendo um desafio maior, até para você conseguir achar, né, muitas vezes, profissionais nessa linha, ou prepará-los também, né, conscientizá-los da importância disso, até por conta do impacto, né. E eu queria que você, né, falasse com a gente como que vocês lidam com isso, né, com essas diferenças, né, e quais são os desafios e os desafios superados também. Superados? Superados, acho que eu não vou conseguir falar. Mas desafio tem todo dia vários. Olha, eu estava escutando aqui todos os colegas, né, e tudo que a gente já ouviu e já falou aqui, e você, Rui, você colocou essa coisa das gerações, né? E eu estava pensando aqui, olha, que desafio grande, porque nós aqui estamos, acho que a gente foi premiado ou a gente foi muito despremiado, para não falar outra palavra. Porque, olha, a gente pegou essa fase de tecnologia, imagina, né? Eu penso assim, o meu avô, quando nasceu, não tinha rádio, eu não ficava sabendo de nada. De repente veio a internet e a gente pegou tudo muito rápido. Então, o meu irmão até falou no painel anterior, né, o Marcel, sobre o motorista não conseguir usar a tecnologia embarcada, não conseguir usar a tecnologia do celular. Eu já sinto dificuldade, às vezes peço para os meus filhos me ajudarem a fazer um post, alguma coisa, né? Graças a Deus eu tenho a GMI que me ajuda, mas se dependesse de mim, eu já estou daquele jeito que a gente ri das mães da gente. Eu já estou assim. Então, olha como que a gente está a gente tem que lidar com gerações assim muito diferentes. Então, o que para mim hoje, para nós, é uma novidade, para o pessoal que vem aí, não é novidade mais. E talvez não seja nem um desafio para eles. Como é que a gente vai manter esse pessoal engajado em querer continuar a entender a importância deles? Porque vocês falando, e eu fiquei pensando tantas coisas aqui, eu falei, ai, que desanimei até um pouco, para falar a verdade, porque
Porque, na verdade, você fala assim... eu pego sempre muito essa coisa de falar, a gente precisa... o motorista ele tem que ser orgulhoso, ele tem que ter orgulho de ser motorista. Mas, para essa geração nova, será que ser motorista vai ser motivo de orgulho? O que vai ser motivo de orgulho para esse pessoal? O que eles querem? São tantas perguntas que a gente tem que se fazer e tanta coisa que acho que a gente não tem resposta e que a gente só vai ver com o andar das coisas acontecendo, que fica tão difícil, né, da gente prever as soluções para os próximos desafios que virão, ainda que a gente não tem nem ideia. Então, eu estou saindo daqui com um monte de pergunta agora. Agora vocês me deram um monte de trabalho, que eu vou ficar agora pensando várias coisas que eu tenho que resolver, que eu não tinha. As provocações. Várias provocações. E aí eu compartilho com vocês também. Se alguém tiver a resposta, pode falar para mim, que eu vou querer ouvir. Bom, falar com a Roberta Caldas novamente, presidente da Transpocred. Qual que é, na sua visão, né, como que essa geração tem enxergado o setor de transportes, né? Porque você vem falando com muita gente, tem um time jovem, muito ativo, né? Um pessoal que está sempre atento a tudo. Qual que é a perspectiva, né, na sua opinião? O que você tem visto? Então, Rodrigo, assim, escutando os colegas, eu acredito que muitos daqui, né, que a gente visualiza, é a última geração que viveu sem internet, né? Então, nós estamos nessa transição. Me marcou muito, eu participei de uma troca de conteúdo no Instituto Brasileiro de Governança Cooperativa, e lá trouxe um mapeamento que para mim fez muito sentido. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui para compartilhar, que também entra na questão das gerações, que o mapeamento das empresas brasileiras, no século XIX, na verdade, são empresas do século XIX, com lideranças do século XX, atraindo e retendo pessoas do século XXI. Então, nós estamos nessa transição. Esse é o mapeamento real das empresas brasileiras e que, com certeza, reflete a realidade das nossas empresas de segmento do transporte. Eu sou apaixonada pelo segmento do transporte e eu não vim do segmento do transporte. Assim, eu aprendi a amar o segmento, a reconhecer, a ver a grandiosidade que o segmento é. E eu quero trazer, na terça-feira, eu estava em Brasília, no Banco Central do Brasil, a nossa Transpocred, em âmbito nacional, ficou entre as 20 cooperativas elegíveis, e eu sentei do lado do chefe de departamento das cooperativas, e ele resgatou, dizendo: Roberta, em 2004, quando o projeto da Transpocred foi aprovado, e nós temos muita lembrança desse projeto, nós tínhamos a certeza de que se 10% das empresas do transporte trouxessem a sua movimentação para a cooperativa, vocês, de forma muito rápida, seriam a maior cooperativa do Brasil. Olha a forma com que o Banco Central estava enxergando o nosso segmento. Então, às vezes, assim, eu fico um pouco, compartilho dessa percepção assim de tristeza, mas o lado bom é que isso está na nossa mão, de nós mesmos desvalorizarmos o nosso segmento, gente. Nós temos que olhar para o nosso segmento e falar mais da grandiosidade, da tecnologia embarcada, do quanto se investe, do quanto... eu estava aqui pensando de que forma nós poderíamos atrair o jovem. Olha essa feira maravilhosa, eu falo que é a Wall Street do transporte, é isso aqui, né? Então, a primeira vez eu participei de 3 edições como visitante da feira, e esse ano a nossa Transpocred está estreando, estamos expondo da parte externa, ainda de uma forma bem tímida. Aliás, se me permitir, Rodrigo, eu quero fazer aqui uma observação. O Ruiz é nosso conselheiro de administração, e o Lucas Scapini também participaram aqui do painel, de forma muito assim, orgulhosa. Nós temos o segmento fazendo parte do conselho. E, então, assim, eu vejo que nós estamos falando muito agora da geração nem, né? Não quer nem trabalhar, nem estudar. Gente, a gente tem que parar de falar isso. Como liderança, nós temos que parar de falar isso.
É geração que procura significado, precisa trabalhar, quer trabalhar, e acho que é o nosso papel como liderança atual de mostrar o valor, de mostrar significado, de ter culturas fortalecidas nos nossos negócios e colocar essa cultura no coração das pessoas, fazer com que as pessoas tenham vontade de trabalhar. E eu percebo que isso é responsabilidade da gente, isso é o nosso papel, e eu acho que transita aqui, né, nessa sala, quando a gente pega aqui, né, a força que nós temos de puxar essa responsabilidade para a gente. No cooperativismo tem um congresso, Rodrigo, e daí eu estava replicando até esse modelo, por que não atrair o jovem e, por exemplo, ter aqui estudantes conhecendo o segmento de transporte aqui, rodando a feira, tendo conteúdo direcionado para eles, mostrando a tecnologia, fazendo com que eles tenham acesso, por exemplo, à feira. A gente não vê jovens, por exemplo, aqui, estudantes rodando a feira, não existe, pelo menos de uma forma organizada, e, por favor, se existir, me corrijam se eu estiver errada, mas, pelo menos, eu não visualizei isso aqui. No cooperativismo, nós percebíamos, assim, também uma base também de mais idade. E de que forma nós vamos atrair o jovem para o cooperativismo? Foi trazendo o jovem para próximo da gente, em congressos, atraindo mesmo, investindo. Né? Nós investimos em passagem para ele estar lá no Congresso Brasileiro do Cooperativismo. Então, eu vejo que tem algumas ações, isso passa pela autorresponsabilidade, que a gente absorva isso como algo sendo nosso. E temos que falar mais das nossas virtudes, dos nossos valores, do impacto do nosso segmento, da grandiosidade que é o nosso segmento, da riqueza que é o nosso segmento. O Ruiz falou, e faz muito sentido, cada caminhão, nós podemos ter um intraempreendedor ali fazendo a gestão de uma filial, olhando para os modelos de negócio tradicional. Né? Porque é isso, um caminhão é investimento, gente. Quando a gente olha, né, para o empresário investindo a coragem, então admiro muito segmentos, os empresários. A nossa cooperativa tem esse olhar apreciativo, inclusive para quem vai investir no seu primeiro caminhão, vai colocar a sua operação dentro de cooperativas de transporte, e nós amamos realizar esse sonho, porque nós acreditamos, sim, que isso é próspero, que isso contribui para a prosperidade familiar, para a prosperidade econômica, enfim. Então, é isso que eu acredito. Muito bem, muito bom mesmo. Bom, para a gente, né, ir se encaminhando para o fim, né, eu vou deixar o Antônio ali para ele, né, poder passar para a gente, né, essa visão. Até a gente te acompanha e sabe o quanto que você, né, enquanto presidente do Sintriopar, CEO também da Transuiz, vem se envolvendo cada vez mais com a sua comunidade, né? Se envolvendo de fato, né, com a sua região, com as questões, não é somente com o transporte de cargas em si, mas com o comércio, né, com o agronegócio, com a indústria, né, regional. E eu queria que você falasse, né, o que você tem visto, né, e que o setor de transporte também pode, né, usufruir, né, dessas novas tendências, né, do que esses outros segmentos podem trazer para a gente ali de sugestões para continuar essa caminhada, né, que não tem fim. Exatamente. Essa está muito apaixonada por segmento, então a gente vai disponibilizar 60 dias um caminhão para você, junto com o motorista, e aí depois a gente volta a conversar se essa paixão ela vai ficar tão acalorada, né? Não. Então você vai, só para a gente ver assim, porque, mas brincadeiras à parte, todos nós, se nós formos analisarmos que atuamos no segmento de transporte, nós atuamos porque a gente realmente tem uma paixão em si. Porque se nós formos avaliar lá na última linha, o percentual versus investimento versus rentabilidade, nós somos todos loucos. Né? Nós somos todos loucos, mas somos apaixonados. Mas se você quiser fazer essa imersão, nós temos vários transportadores aqui que estarão disponíveis para que você possa... vamos deixar você apenas 60 dias numa gerenciadora de risco, né? Na gerenciadora de risco, não só na torre de controle, a hora que o motorista ligar que o caminhão bloqueou. Né? Então a gente fala assim, ó, mas brincadeiras à parte com toda essa tecnologia, né? Estava aqui pensando num caso que me aconteceu recentemente. Nós tínhamos um evento e eu precisava de um caminhão baú, e nós não tínhamos. Aí o Eduardo emprestou o caminhão, né? E eu fui lá pegar o caminhão e saí dirigindo o caminhão. Era um caminhãozinho 3/4, né? Aí estou eu bonitamente andando pela avenida principal da minha cidade. E o caminhão bloqueou. Eduardo, tá livre de macro? Não, tá livre. Não, pode seguir. De repente eu parei no semáforo e esse caminhão desligou. Aí primeiro ele tinha me passado a senha já não dava certo. Eu já queria quebrar o teclado do rastreador.
Liguei para o Eduardo e já não me atendeu. Falei, filha da... Estou em reunião, não posso falar. Falei, cara, eu estou bloqueado aqui na Avenida Brasil, eu parei o trânsito. Aí liguei para a GR. Então, fazendo essa conexão, é essa transição tecnológica que nós estamos enfrentando. Né? Então, vamos dizer assim, o motorista lá na ponta, muitas vezes, sofre com esses detalhezinhos, e às vezes está num lugar de sombra, que não pega celular, não pega nada. Então, né, a gente tem que, muitas vezes, a tecnologia ela vem para somar, mas nós temos que ver, assim, algumas situações que realmente, às vezes, acaba desgastando as pessoas. Mas falando, Rodrigo, né, como você falou, assim, realmente eu estou como presidente do Sintropar, tenho atuado... não sou eu que tenho atuado, mas sim o Sintropar, e eu estar na função de presidente. Hoje eu participo em mais de 5 entidades do setor produtivo da minha região. Então, Transpocred também, né, Lucas? A gente atua mensalmente com as nossas reuniões online e presenciais. Então, e aí a gente sempre depara o seguinte: nós sempre achamos que a grama do vizinho sempre será mais verde. Mas aí, a hora que você começa a compartilhar, a trocar ideias, você vê que só muda o formato das dores. Às vezes o remédio é igual ao nosso, né? Então, tudo esta situação. Então, o que o pessoal cada vez mais, eu acho, não apenas o setor de transporte, mas o setor produtivo como um todo, nós temos que buscar cada vez mais despertar que as pessoas queiram fazer parte. Isso eu acho que é o mais desafiador. As pessoas quererem fazer parte, se sentirem pertencentes àquilo lá. Porque assim, infelizmente, gente, nós não podemos aqui fechar os olhos. Todos nós que aqui estamos, que trabalhamos, nós não acordamos cedo para dormir cansado. Nós somos altamente capitalistas. Eu acordo cedo por causa do dinheiro. Eu acordo cedo porque minha empresa é bonitinha. Não. Eu acho que isso é o que traz, talvez, a motivação para nós estarmos lá naquela companhia. Mas, no final de tudo isso, se resume-se em cifras, infelizmente. Se resume-se em cifras. Então, nós temos que pensar o quê? Em buscar uma forma de nós termos mais rentabilidade, ter mais com isso, automaticamente a nossa cadeia em si, ela terá mais benefícios. Seja benefícios em questão de grana, que eu entendo que é muito importante, isso em si, mas o benefício no aspecto de se sentir bem. Eu vejo as empresas cada vez mais tentando manter os seus colaboradores pensando fora da curva, provocando ele todos os dias com novas ideias. O exemplo 7CS, falando de entidade em si, acaba sendo uma referência para nós que estamos lá no interior do Paraná, porque sempre tem feito alguns modelos de provocação diferente. A roda ela já foi inventada. Nós precisamos aprimorar e trazer para a nossa realidade. Então, nós temos que copiar bons modelos que deram certo, seja nas empresas parceiras nossas, seja em setores produtivos parceiros nossos, seja em países realmente que são referência para nós. Trazermos para a nossa realidade e ver o que nós podemos fazer. Por quê? Não só o Brasil em si, mas todo o país, no modo geral, sofre com mão de obra. E o Brasil não é diferente. É isso aí, muito bem. Quero agradecer vocês, né, por esse bate-papo, né, de alto nível, né, muito bom a gente poder discutir coisas que de fato impactam, né, o negócio, o futuro do setor, e é a nossa responsabilidade, né, preparar um futuro melhor para quem vem, né, para as gerações também. Então, muitíssimo obrigado, quero agradecê-los aqui. Quero mais uma vez, né, agradecer vocês que estão aí, né, nos acompanhando, antes até das considerações finais de vocês, agradecer mais uma vez os nossos parceiros, nossos incentivadores, né, a Mercedes-Benz, que está sempre com a gente, a Gobrax, né, participando aqui a primeira vez. Também quero estender um agradecimento para a nossa equipe, né, que está ali atrás, nos ajudando sempre, a equipe do GMI, né, que ajuda, né, diariamente ali os nossos ITs, que a gente acredita muito, né? Sem eles a gente não poderia fazer mais esse evento, então quero agradecê-los pela dedicação, né? Eu acho que
a dedicação diária de cada dia, né, se resumiu hoje aqui, né, com vocês, né, participando desse projeto também, né, e no qual eles, né, foram incentivados a estar, né, não nasceram no setor, mas acabam acompanhando o dia a dia, né, de vocês e se especializando também, né. Então a gente fala que a gente é especializado hoje no setor de transporte, né, por conta, né, do dia a dia ali com vocês. Bom, quero fazer as considerações finais, então, Ana Jarruge, presidente executivo do CETSES, muito obrigado. Professora, quero agradecer a oportunidade, parabenizar por esse projeto. Eu tenho um orgulho enorme de fazer parte, né? Estou desde o comecinho e dizer assim que é muito bom a gente estar junto com esse grupo de amigos, né? Pessoas assim que atuam no setor e que a gente admira muito. É muito legal a gente ver assim e a gente acompanhar o crescimento, né, de cada um. Isso dá uma alegria muito grande. E a gente torcer pelo sucesso deles. Estava falando ali fora com o Lucas, né, um menino que eu acompanho faz tempo, já há alguns anos conheço, agora está desbravando terras norte-americanas. Dá um orgulho de ver pessoas assim, de ver as pessoas crescendo, as empresas, né? Então, acho que esse grupo tem muito isso. A gente, além de amizade, a gente cresce não, aprende a torcer pelo crescimento dos outros. Isso é muito legal. É uma coisa assim que deixa o coração quentinho, né? A gente vê cada um crescendo e a gente juntos poder se ajudar e falar sobre o transporte. É uma atividade tão importante para a economia. A gente levar tudo que que tem de bom, tudo que o setor tem de bom, acho que tem que falar mesmo, a gente tem que falar cada vez mais, porque é um setor assim, que investe muito em pessoas, em equipamentos, em tecnologia, e a gente tem que mostrar isso para o setor produtivo, com certeza. Então, obrigado pela oportunidade e parabéns por tudo que você faz. Agradeço. Antônio Ruiz, presidente do Sinteopar, CEO da Transruiz, muito obrigado. Eu agradeço, quero imensamente agradecer vocês que estão aqui, né, nos prestigiando nessa noite, nesse final de noite, nesse final de feira. Realmente, muito obrigado à equipe GMI, realmente grandes parceiros. Olha, agradecer para que a gente possa realmente compartilhar, o pessoal entender que o segmento de transporte não são flores, não são somente flores. Quando eu falo que a grana é importante, com certeza, mas as empresas, elas são feitas de pessoas, então as pessoas, elas são cada vez mais importantes para que a gente possa evoluir. E algo que eu uma vez escutei aqui dentro da Conjovem, se eu não me engano, ele até estava aqui, se eu não me engano, acho que foi até o Júnior Cavalca, que ele me falou algo, e isso eu armazenei para mim, e sempre que posso, falo, e nós vamos, cada vez mais, nós temos que fortalecer, que é o quê? Se está na mão, pessoal, é porque veio de caminhão. Então, nós temos que ter essa valorização, nós entendemos da nossa importância. O trem não chega no supermercado, o avião não chega na fazenda, certo? E o Eduardo, esses dias, falou algo que, se é palpável, em algum momento o transporte foi utilizado. Então, nós temos que pensar nessa valorização, o quanto nós somos importantes. Seja desde do porteiro lá da empresa, ao topo da pirâmide. Nós temos que valorizar cada vez mais o nosso segmento. Se existe um segmento que para esse país em 4, 5 dias, sem trancar nenhum tipo de rodovia, chama-se transporte rodoviário de cargas. Nós somos um gigante adormecido, que eu espero que logo, logo ele acorde e realmente ele tenha a valorização. Essa valorização vem desde nós transportadores, desde as nossas entidades, desde os nossos colaboradores, que a gente possa andar de peito aberto, que nós somos do transporte rodoviário de cargas. Então, levem para casa, pessoal, se está na mão, é porque veio de caminhão. Obrigado. Muito obrigado. Agradecer também a Gislaine Zorzin, diretora administrativa da Zorzin Logística. Obrigado. Obrigada a todos por terem ficado até agora acompanhando a gente. E deixar a mensagem aqui para a gente se valorizar. Nós temos que valorizar o nosso setor, mostrar para os motoristas, principalmente, o quanto eles são importantes e então a gente precisa valorizar, agradecer sempre os motoristas e fazer com que eles entendam que eles são muito importantes, muito. Não adianta a gente ter o caminhão lá do Metallica, maravilhoso,
cheio de tecnologia, toda a tecnologia, se a gente não tiver o motorista. Ele tem que ter orgulho da profissão e a gente precisa lembrar ele todo dia que ele precisa ter esse orgulho e que ele é muito importante para a sociedade, para todos nós. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado. Agradecer também Roberta Caldas, presidente da Transpocred. Muito obrigado. Obrigada. Quero agradecer também a presença de todos. Eu sempre falo que é uma escolha estar presente e vocês escolheram estar aqui, então a nossa gratidão aqui por vocês estarem. Eu acredito muito que nós precisamos, na linha do que os aqui colegas trouxeram, enxergar o nosso valor. Então, a provocação fica nesse sentido, todo ser humano tem que se sentir pertencido a algo, e eu acredito muito no potencial do segmento de transporte. A nossa cooperativa é um reflexo da grandiosidade que é o segmento de transporte. Nós nos tornamos uma referência no cooperativismo nacional, e eu sempre falo pela grandiosidade que é o segmento de transporte, pelo engajamento do nosso time, né? Acredito muito nisso, e pela confiança que o cooperado tem na cooperativa. Então, o sistema, eu sempre falo, a nossa cooperativa dentro do sistema é a menor inadimplência do sistema, e eu sempre falo, isso é reflexo da seriedade que é o nosso segmento de transporte. É um segmento trabalhador, bom pagador, e isso eleva o segmento, e nós somos um reflexo disso. Gente, nós somos instituição financeira, nós refletimos a realidade financeira do segmento. E eu sempre procurei resposta, por que algumas empresas são mais prósperas do que a outra, né? Por que isso acontece? E eu tive essa resposta, são empresas que vivem com base em princípios e valores. Então, encontrem os seus, se identifique com isso como lideranças. Eu sei que eu estou falando aqui com a maioria com liderança, e reverbere isso para as suas pessoas, que isso tem uma força incrível. Então, muito obrigada pela oportunidade, e sempre parabéns ao nosso segmento de transporte, que é um segmento assim que merece todo o nosso reconhecimento e valorização. Obrigada. Muito obrigado.